Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma manhã, graça e paz. O Senhor esteja conosco, né? Mais um dia que Ele preparou para nós. Vou dar um pouquinho o pessoal entre, né? Você que não convidou ninguém ainda para estar na presença do Senhor nesta manhã no devocional, vá no grupo, convide alguém para ouvir esta palavra abençoada que o Senhor já preparou para nós nesse dia lindo, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é o dia 15 de julho de 2026, né? Um dia abençoado. Vamos dar início, então, né? Começando com o Salmo 91, profetizando essas grandes bênçãos sobre a nossa vida, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, né? Por mais esse fôlego de vida. Gostaria de convidar então a pastora Josiane para estar entoando um louvor com essa voz maravilhosa, essa bênção que Deus derramou na vida dela, hein? Em nome de Jesus. Bom dia. Graça e paz. Deixa eu só... Pronto, agora não vai dar microfonia. Vamos lá. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios, o amor de Deus é graça inconstante, de graça esse amor liberou perdão, o amor de Deus, o amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu,
um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. De graça recebi o amor de Deus. Amém. De graça nós recebemos esse amor tão grande. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Fernanda. Glória a Deus. Obrigada, pastora Josiane. Deus abençoe a senhora, seu ministério, e derrame cada vez mais essa bênção que é essa voz maravilhosa que o Senhor te deu, em nome de Jesus. Queria convidar a missionária Jerusa para fazer a oração inicial em nome de Jesus. Hoje o nosso preleitor é o pastor José Reinaldo. Amada, pode estar orando para iniciar o devocional em nome de Jesus? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Vamos estar orando assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por mais um dia, por este devocional, pela manhã, pela oportunidade, Senhor, e mais uma chance, poder te adorar, poder aprender mais de ti, Senhor, que é humilde e manso, Senhor. Ah, Jesus, venha falar aos nossos corações mais uma vez, Senhor. O Senhor já falou com este louvor lindo, maravilhoso, que o seu amor é de graça, a sua graça, a sua presença, Senhor, esse amor tão lindo que nos constrange, Pai. Que nós não venhamos esquecer, Senhor, que o Senhor nos ama e está conosco todos os dias, e que todos que vão ver essa live possam sentir esse amor, essa presença e voltar para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Também quero orar pelo preleitor desta manhã, que o Senhor pode estar usando ele tremendamente, fortemente, seja qual for a palavra, Senhor, seja que venha de confronto, que venha nos fazer refletir, que seja de amor, de graça, de perdão, de cura, o que há que o teu povo precisa ouvir, eu sei que o Senhor vai fazer transbordar na vida do teu servo, Pai. Continua conosco, abençoando teus filhos nesta manhã e a presente de Deus também, Pai, que é uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada a ti, irmã Jerusa. Deus abençoe a senhora, seu ministério. Senhora não, né? Uma jovem, né? Mimosa. Muito obrigada, meu Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Pastor Reinaldo, com a palavra, né? Venha transbordar no seu coração que o Senhor já transbordou, né? Venha ser a boca de Deus nessa terra, em nome de Jesus, né? 20 minutinhos aí pro Senhor tá falando para nós do amor de Deus, certo? Se o Senhor puder também fazer a oração final e a bênção apostólica, nós agradecemos também em nome de Jesus. A palavra, pastor Reinaldo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, né? Que Deus nos proteja, né? Mais uma vez, né? E venha derramar, né? Bênção sobre cada um de nós nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. E eu gostaria de trazer aqui a palavra lá no livro de Ruth, onde fala sobre, né, uma decisão que abraça o destino e transforma vidas, né? Como todo mundo já sabe, né? Todos conhecem essa história de Ruth, né? Que está lá no livro de Ruth, capítulo 1, onde vamos trabalhar o verso 16 e o 17, né? Para não ficar muito extenso, mas eu vou iniciar aqui no capítulo 1, a partir do verso 1, só para que os ouvintes, né, entendam como começou tudo, né? Como diz aqui o verso 1, que na época dos juízes houve fome na terra. Então, o homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá
ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Né? Então, como observamos aí no texto, né, que houve fome naquela terra, que foi na época dos juízes. Então, Noemi, ela decide voltar novamente, né, para Belém. Mas vamos ler o verso 16? Não, a partir do 15, né, que diz assim: Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficareis, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separa de ti. Amém, amados? Então, aqui houve uma decisão, né, por parte de Ruth, né, por acompanhar a sua sogra Noemi, né, após toda essa tragédia que aconteceu na sua família, na qual elas ficaram órfãs, ficaram viúvas, e decidiram voltar para Belém novamente, né? Então, essa história, ela nos comove muito, né? Porque aqui há uma questão de decisão, né? Quando Ruth, ela decide acompanhar a sua sogra Noemi, né? Quando ela decide seguir o seu caminho, seguir o seu Deus, viver no meio do seu povo, né? Ela fez essa declaração, né? Que ela iria viver, né, no meio do seu povo, iria viver no meio do seu Deus, né? O Deus de Noemi seria o Deus dela, né? O povo de Noemi seria o povo dela. Então, isso é muito forte, né? Então, aqui há uma decisão na qual, mais lá na frente, iria ser uma decisão na qual Deus iria abençoar a vida de Ruth, né? Como ele abençoou aquela mulher. Então, quando nós tomamos decisões na nossa vida, quando nós colocamos, quando entendemos que Deus ele está no nosso caminho, que Deus ele está na nossa vida, que ele está no controle da nossa vida, pode ter certeza que as coisas irão mudar, né? As coisas irão melhorar, as coisas irão serem transformadas. Então, algo que talvez fosse impossível, né, para a vida daquela mulher, né, que não tinha, que decidiu a viver em uma família diferente, né, decidiu a viver numa terra diferente, deixou parente, deixou terra, né, para seguir, né, em um outro rumo, em um outro caminho, que justamente era o caminho da bênção, né? Então, quando nós tomamos essa decisão de caminhar com Cristo, de se voltar para Deus, né, que eu acredito que essa foi a decisão dela, né? Porque Deus ele tinha um propósito na vida daquela mulher, né? Tão certo que através dela, né, nós temos o rei Davi, né? É uma linhagem. Então, o livro de Ruth, ela torna a ser uma história, né, mais brilhante, né, da Bíblia, né? Uma história muito impactante
sobre a nossa vida, né? Uma mulher que viveu dor, né? Perda, mas ela teve que viver um novo recomeço, né? Um recomeço de lealdade, um recomeço na qual ela teve que buscar providência, né? A providência divina, na qual Deus o abençoou, e redenção, né? Porque quando ela casa com Boaz, ali há uma redenção sobre a vida dela, né? Porque Deus, ele une propósito sobre a nossa vida. Quando nós caminhamos com ele une propósito, né? Ele transforma maldição em bênção, né? Então foi isso que aconteceu com a vida de Ruth, na qual ela foi abençoada, né? Uma mulher que não tinha mais talvez esperança, mas Deus o abençoou, né? Deus o trouxe a esperança novamente sobre a vida daquela mulher, na qual ela obedeceu, ela decidiu, ela disse: olha, eu não vou te deixar, né? Eu vou seguir, eu vou caminhar contigo até somente a morte pode nos separar. Então, quando você toma essa decisão, né? Igual quando Jesus ele declara, né? Quando ele faz aquela declaração, né? Para os seus discípulos, né? Que ele diz que quando ele diz lá que nós devemos deixar a nossa cruz, né? Pegue a sua cruz e siga-me, né? Então, nós devemos deixar as coisas que não vai nos trazer bênção, né? Para viver as bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos estar firmados nas nossas decisões, né? Eu acredito que ali Deus ele fez um grande mover naquela família, né? Através daquela mulher, né? Na qual Deus ele já havia reservado ali, né? Talvez aquele homem, né? Que foi justamente o Boaz, para justamente casar com ela, né? Porque Deus ele tem um propósito sobre a nossa vida, mas nós não sabemos. Mas para que esse propósito ele venha se cumprir na nossa vida, nós precisamos mergulhar no propósito. Foi o que ela fez, ela mergulhou, ela tomou a decisão, ela disse: não, a minha decisão está afirmada, né? E ai de quem disser para mim não fazer, ai de quem disser para mim não ir, né? Então ela tomou a decisão, ela segurou nas mãos de Noemi, né, a sua sogra, e seguiu em frente. Ela foi viver, ela disse: não, eu estou decidida, se for para passar fome, eu vou passar, né? Se for para enfrentar, eu vou enfrentar. Então, por isso a Bíblia diz que tem amigos, né, que é mais chegado que irmão, né? Então, eu vejo assim que Deus, quando ele move o poder dele, ninguém tira, né? Ninguém tira as bênçãos do Senhor, né? Quando nós tomamos a decisão. Então, essa decisão ela é muito importante, né, na nossa vida, quando estamos decididos, né, a caminhar com Cristo, quando estamos decididos a viver com o Senhor, né? Quando estamos determinados a viver o propósito de Deus, ainda que seja pago um alto preço. Porque para viver o propósito de Deus, nós precisamos pagar um alto preço, né? Porque o próprio Cristo ele já pagou um alto preço na cruz, com derramamento de sangue, para nos salvar, para nos trazer bênção, para nos trazer salvação, né? Então foi isso que ele fez. Então esse é o alto preço. E nós cristãos pagamos um alto preço para seguir a Cristo, né? Eu imagino essa decisão que ela tomou, ela tenha pago esse preço, né? Para ela chegar até esse ponto, até esse momento de bênção, de transformação sobre a vida dela, né? Então, essa história ela se passa justamente nos dias que eles julgavam
os juízes, que houve fome na terra, né? E elas decidiram a ir para um outro lugar. Mas acontece algo, né? Onde o marido de Noemi morre, depois os seus 2 filhos morrem, e elas decidem voltar novamente, né? Voltar, você já imaginou você sair de uma terra, ir para uma outra terra, né? Onde você tem a esperança que ali vai ser bênção, e lá acontece uma fatalidade, né? Aí você tem que voltar novamente para aquele mesmo lugar que você saiu, né? Então, isso traz para a gente algo assim, né, que a gente não gosta nem de imaginar, né? A pessoa sair de um local e ir para outro local, achando que lá vai ser melhor, e de repente acontece tudo isso. Mas nós devemos entender que Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, né, custe o que custar, mas Ele vai cumprir aquele propósito sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, né? Então, Ruth, ela surge como um brilho de fidelidade, né? E em um tempo de confusão, né? Então, ela viveu tudo isso, né? Num tempo de confusão, né? Onde ela perdeu o seu marido, perdeu o seu sogro, perdeu o seu cunhado, mas Deus, ele trouxe a luz novamente, né? Então, isso é maravilhoso, né? Sobre a nossa vida, né? Quando a pessoa ela decide deixar sua terra, deixar sua família, deixar seus deuses, né? Sua segurança social e sua identidade anterior, porque ela servia a outros deuses, mas ela disse, não, a partir de hoje eu quero servir ao teu Deus, a partir de hoje eu quero viver no meio do teu povo. Então ela decidiu viver, né? Eu posso dizer, talvez ali no meio de um povo estranho, né? Mas Deus tem os seus propósitos, né? Deus, ele tem o seu propósito na nossa vida. Então, quando você mergulha diante do Senhor, Deus, ele traz as bênçãos, né? Ele traz grandes bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Porque quando Deus, ele quer nos abençoar, quando Deus, ele quer manifestar o seu poder, né? Algo acontece para que aquilo, né, aquele propósito, ele venha se cumprir na nossa vida. E não foi diferente com Ruth, né? Não foi diferente com ela. Então, naquele contexto, isso significava vulnerabilidade extrema, né? Onde, imagina só, sem maridos, sem filhos, sem proteção, né, masculina, porque naquela época as viúvas elas sofriam, né? A sobrevivência era muito difícil, mas a decisão de Ruth, portanto, não foi confortável, foi arriscada. Ela tomou decisões arriscadas, né? E às vezes, para que você seja abençoado, para que você seja transformado ou transformada, muitas das vezes nós precisamos tomar decisões. Talvez decisões que não vai agradar a todos, né? Como essa decisão talvez não agradou os familiares. Ah, você vai sair da sua terra para outra terra, né, que você nem conhece, que você nunca viu, né? Mas foi assim que Deus fez também com Abraão. Ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para outra terra que eu te mostrarei. E Abraão, com a obediência, foi para outra terra, né? Então, essa é a nossa decisão. Quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos
a fazer a vontade do Senhor. Né? Nós nos sujeitamos, né? Nós pagamos um alto preço, nós tomamos decisões, porque entendemos que essa decisão ela vai ser melhor para a nossa vida, ainda que custe um preço alto, né? Ainda que custe esse preço, mas Deus, ele não é Deus para que minta, mas ele é Deus para que se cumpra as promessas dele sobre a nossa vida. Amém? Então, se você tem passado por lutas, por momentos talvez confusa, em tomar decisões, né? Então, nós precisamos colocar diante do Senhor para que dê tudo certo, para que venha caminhar conforme a palavra do Senhor, né? Então, devemos declarar o que Ruth declarou, onde ela diz: onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma declaração, né, sobre a nossa vida, né? Isso é uma declaração sobre a nossa família, nossa casa. Porque Deus ele vai fazer para que se cumpra, né? Então, Ruth, ela mostra essa fidelidade, né? A convenção, porque quando ela toma essa decisão, ali houve uma convenção, uma renúncia, uma aliança na qual ela estava fazendo, né? Quando lemos essa passagem aí, nós lembramos lá de Lucas 9:23, né? Onde o próprio Jesus, no seu chamado, né, ao discipulado, ele diz que nós devemos negar a si mesmo e seguir a Cristo. Então foi o que ela fez, ela negou a si mesma para tomar um outro rumo na sua vida, para tomar uma outra decisão na sua vida, né? E Deus o abençoou grandemente. Deus mudou a história. E Deus ele quer mudar a tua história nesse dia. Ele quer mudar a tua história esse mês, essa semana, né? Mas nós precisamos tomar decisões, né? Tá bom? Então, que seja feita a vontade do Senhor. Então, essa foi a vontade de Deus para a vida da Ruth, né? Então, talvez você está esperando uma resposta para você tomar uma decisão. Então, mergulhe nessa passagem aí de Ruth e Deus ele vai te ajudar a você tomar uma decisão. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos aperfeiçoar a cada vez mais, né? Que Ele possa nos trazer cada dia mais perseverança, compromissos inabaláveis, lealdade até o fim, né? Então, essas três coisas, ela vai nos levar a ter uma direção do Senhor. Perseverança, devemos perseverar. A palavra de Deus diz que nós devemos perseverar até o fim. Ele diz mais, que nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que persistem até o fim. Então, isso é compromisso, né? Nós não podemos deixar que nada venha nos abalar em decisões que Deus está no controle. Amém? Porque às vezes o inimigo ele quer tirar o foco. Ele quer tirar o foco ali daquilo que é propósito de Deus, né? Daquilo que Deus está dizendo, olha, vai que já deu certo. Faz que eu estou na frente. Faz que eu estou no controle. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus venha nos guardar. Eu gostaria de orar, né, mediante esta palavra, que Deus ele venha estar
enchendo o nosso coração, né, nesse momento, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Podemos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças. Assim como o Senhor transformou a vida de Ruth, assim como o Senhor colocou no coração dela para ela tomar essa decisão de não abandonar a sua sogra Noemi, assim como o Senhor Deus levou a essa mulher a ser abençoada, a ser uma mulher bem-sucedida, Pai, na qual ela casou com aquele homem, Boaz, aonde o Senhor Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, naquela família, para reconstruir aquela família, na qual gerou Davi, que se tornou rei. O Senhor tem os seus planos, os seus projetos na nossa vida, Pai. É assim que cada pessoa que aqui se encontra, meu Deus, elas venham tomar decisões saudáveis. Talvez decisões que irá custar um alto preço, mas se o Senhor está no controle, vai valer a pena. Se o Senhor está na direção, vai valer a pena. Oh, meu Deus, porque a palavra de Deus diz que morrer com Cristo é lucro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a tomar decisões, ainda que custe um alto preço. E assim eu quero abençoar este dia, cada pessoa que faz parte da presença de Deus, abençoe o Jean, a pastora Amália, a Gláucia, e que o Senhor venha estar abençoando toda a sua equipe, essa equipe maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar as suas ricas bênçãos sobre cada um de nós. Que seja um dia diferente, um dia de propósito, um dia abençoado por Ti, um dia de vitória. E assim seja para todos sempre. Que toda a obra, Senhor, de Satanás seja cancelada, seja destruída, que venha cair por terra, em nome de Jesus. E assim, Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o Teu amor e a comunhão do Espírito Santo, Senhor, esteja, Pai, com cada um de nós, com cada um dos seus filhos. E assim eu declaro esta quarta-feira abençoada por Ti. Em nome de Jesus, e assim seja para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe e nos guarde a cada dia mais. Amém, amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, né? O Senhor nos responde, né? Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando, né? Vamos direcionar todos os nossos pedidos, as nossas dúvidas, né? Os nossos medos. Vamos lançar sobre Ele, que Ele com certeza vai trazer clareza no nosso caminho, né? Muitas vezes a gente fala muito para os outros, né? Perguntasse para o Senhor, né? Colocasse nas mãos de Deus, né? E muitas vezes nós mesmos esquecemos de, quando vamos tomar uma decisão, de colocar nas mãos dele, né? Que Deus abençoe, pastor Reinaldo, o senhor, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, né, pela sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigada. Que Deus continue lhe abençoando. Muito, muito obrigado. Um dia lindo para o Senhor. Para todos nós, né? Em nome de Jesus, agradeço a participação de cada um que se fez presente nesta manhã aqui, veio adorar ao Senhor, veio ouvir esta palavra abençoada que nos traz direcionamento, né? Em nome de Jesus. Esteja conosco amanhã, convide pessoas para estar no devocional conosco, né? Pegando maná quentinho todas as manhãs. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Fiquem na paz, irmãos.